Bora lá então, moçadinha, vamos dar uma olhadinha agora aí, a matéria nossa, chamada de corpos redondos, tá? A gente vai trabalhar esses caras, porque corpos redondos? Porque a base dele é formada por uma circunferência, uma figura redonda, tá bom? Então a gente vai trabalhar, vai começar com um cilindro, depois a gente tem cones, a gente já brincou um pouco com o tronco de cones lá, né? Então a gente vai trabalhar agora com cilindros, cones, depois esferas, que são redondinhos aí. Beleza pura? Então vamos seguir aí pra frente, vamos dar uma olhadinha como é que funciona o meu cilindro, tá? A gente tem algumas definições bem legais. Essa daqui é uma delas, ó. Basicamente a gente fez lá em Prismas, onde a gente desenhava também dois planos paralelos, lembra disso lá em Prisma? Pá, aqui também esse cara. E aí a gente desenhava, sei lá, aqui um hexágono aqui em cima, o outro exatamente igual aqui, e unia os pontos, não é assim que a gente fazia? Tá? E que a diferença entre as bases era a altura. Funciona da mesma forma, só que agora ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com a circunferência aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então essa circunferência, ao invés de eu desenhar polígonos, que é triângulo, que é esse cara. Então tá aí. Do mesmo jeito eu vou ter a diferença entre eles. Opa, a diferença entre os planos é a minha altura. Cuidado, que essa base aqui, ó, esse cilindro ele tá tortinho. E a gente vai dar uma olhadinha nisso para saber diferenciar e cuidar com isso daí. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo para frente ali, vamos dar uma olhadinha em algumas definições para a gente ir identificando aos poucos os elementos desse meu cilindro. Tá? Então vamos lá. É o seguinte, ó. Esse cara aqui, olha lá. Opa, aqui, esse cidadão, dá uma olhadinha, ele tá meio tortinho, tá vendo ali, ó? Ele tem um eixo que passa bem no centro aqui da circunferência, joia? E esse eixo ali, às vezes, ele forma um ângulo. Então se a gente parar para ver ali, vou até mudar a corzinha da tinta aqui, ó. Dá para você ver aqui, ó. Ó, esse cara, ele não é 90 graus. Quando ele não é 90 graus, a gente fala que ele é oblíquo. Tá bom? E esse cara aqui é a geratriz. A gente já vai falar dela rapidinho. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê o nome dela é geratriz. Tá bom? Então, seguindo aqui um pouquinho mais pra frente, vamos dar uma olhadinha no próximo aqui. No próximo slide, olha lá. Olha a diferença entre os dois. Que pariu de importante. Olha só aqui, ó. O nome que a gente tem, classificação dos cilindros, vai depender justamente desse eixo. Aqui, ó. Desse eixo central. Tá? Esse eixo e aquele aqui também, ó. Beleza? O que você tem que notar é que esses eixos aqui, eles formam ângulos, ó. Aqui ele formou um ângulo e aqui também ele forma. A diferença é que esse forma um ângulo de 90 graus com o eixo central, tá? Por isso ele é classificado como cilindro reto, beleza? Esse cara, por ser torto, é chamado cilindro oblíquo. Olha só uma coisa importante que ele colocou aqui pra gente, ó. Essa geratriz, que é o G, é igual à altura. A geratriz é diferente da altura. Olha aqui a geratriz, que esse cara do lado, esse G aqui, esse G aqui. Esse G aqui, esse G aqui. Beleza? Aqui eles são iguais, aqui eles são diferentes. Inclusive você vai brincar com isso daqui, ó, com Pitágoras mais para frente, ó. Vai fazer 90 graus aqui, vai pegar um ângulo, de repente vai pintar aí um seno, cosseno, alguma coisa desse tipo. Bom, basicamente é o que a gente tem por enquanto ali, de elemento. Já deu para você classificar os dois, já viu como é que é. Então beleza, vamos seguir para frente ali, ver o que mais a gente pode dar de nomes aos elementos desse meu cilindro. Vamos lá? Então tá aí, ó. Observação. Um cilindro circular reto é também denominado cilindro de revolução, ó. Revolução, vai acontecer também lá no cone. O que é isso? Eu vou explicar aqui, ó. Pega esse cara aqui, ó, esse cidadão, tá? Que ele é um retângulo, beleza? E cola numa, sei lá, numa barra de ferro, tá? Essa barra de ferro cola desse lado dele aqui, ó, só. O resto fica solto. E eu vou pedir para você girar, olha aqui, ó, como ele pede aqui, ó. Gira. Conforme você vai girando, 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 ele vai formar o teu cilindro. Dá para entender isso? Beleza? Conforme ele gira, forma o teu cilindro. Nota que esse cara aqui, ó, é chamado de geratriz, ó, porque ele que gera. Onde ele tiver, se fosse aqui a geratriz, olha o tamanhão que ia ser o meu cilindro, ia lá, pá, esse negócio todo. Se fosse aqui, ela também faria isso aqui. Então ela que vai gerar o tamanho do meu cilindro. Por isso que o nome dela é geratriz. Beleza pura? Fechou? Então a gente tem essa base aí que a gente tem que ter na nossa cabeça, tá? Duas coisas importantes até agora então. O cilindro pode ser reto, pode ser oblíquo, tá? A altura é a diferença entre as bases são sempre círculos, beleza? A geratriz é o que gera, o que faz o cilindro de revolução, ela que gera ele, beleza? Então a gente está nesse andar aí, vamos ver se a gente vai para frente para poder trabalhar mais alguma coisinha. Vamos ver aqui. Bom, o que mais que a gente tem ali de cilindro? Vamos tentar ver se a gente consegue definir mais algumas coisinhas. Olha a observação interessantíssima que a gente tem dele aqui, ó, que é o seguinte, ó. Vamos lá, voltar lá. Aí, esse cara aí,
Tá? Deixa eu só dar uma voltadinha aqui. Esse cara é interessante da gente falar. Olha só. Um cilindro reto tem altura igual ao dobro da medida, ele é chamado de cilindro equilátero. Então eu vou explicar devagar. É o seguinte, tá? Você vai pegar um cilindro, tá aqui um cilindro, e você vai cortar ele no meio. Manja uma latinha de refrigerante, de cerveja, sei lá. Tu cortar ela bem no meio aqui, ó. Beleza? Se você cortá-la no meio, tá? Essa parte aqui, ó, tem uma partezinha que ela vai sumir. Vamos ver se a gente consegue fazer ela sumir aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, vai ficar assim, concorda comigo, ó? Eu cortando ela no meio, a minha latinha vai ficar na metade, ó. Então vamos tentar entender o que é que eu estou fazendo aqui, ó. Se eu cortar a metadezinha dela, para trás vai ter a outra metade da latinha. Para trás vai ter a outra metade da latinha. Maravilha. E se você olhar bem de frente, vai formar esse cara aqui, que é aquela parte que você cortou da tua latinha. Esse cara vai ser um retângulo. Se você está me entendendo, isso aqui é altura, ó. Tá? Isso aqui é altura. Isso daqui... Isso aqui, se você entendeu, aqui é raio e aqui é raio. Portanto, esse cara mede 2 raios. Fechou? O nome que se dá para esse cara é chamada de secção meridiana. Meridiana. Beleza? Pura, porque você corta de cima para baixo. O equador é na horizontal, né? Meridianos é na vertical. Então, tá aqui, é meridiana. Essa secção meridiana, que a gente vai chamar assim, ó, S ou de área, ou se você preferir, a gente faz o seguinte, ó. Esse cara é secção meridiana, a gente pode fazer base vezes altura, concorda comigo? A área dele aqui seria a base, e a base seria 2R vezes a altura, que é H. A área dele é isso aqui, faz assim. Acontece que em alguns casos esse retângulo vira quadrado, tá? Então quando a sua secção meridiana for um quadrado, tá? Aí você tem quem? Você tem o cilindro equilátero. Então vai ser muito importante o cara falar, oh, o cilindro é equilátero. O que significa? Que é um quadrado. E daí? Quer dizer que os lados são iguais. Ó. Esse cara é igual a esse. Portanto, quando falar em cilindro equilátero, a minha altura é 2 vezes o raio. Parte que pariu de importante. Beleza? Fechou? Lembrando então, cilindro equilátero já é uma baita dica no exercício para você saber que a altura é igual a 2 vezes o raio. Beleza pura? Seguindo o cidadão ali, vamos ver se a gente consegue entender mais algumas coisas. Olha lá, eu acabei de dizer isso para vocês, a tal da minha secção meridiana, tá? Quando você corta-se a intersecção do cilindro, tá aqui lá no teu eixo, que contém o eixo nela, você vai ter duas situações. Quando ele for oblíquo, ele vai dar esse cara aqui que é chamado de um paralelogramo, ó. Beleza? Parece aquela caixa que você pisa, ela não volta ao normal. Ou senão você vai ter um retângulo ou um quadrado, apesar que todo quadrado é um retângulo. Fechou? Beleza? Então essas duas situações dessa secção meridiana. Se liga quando ele falar isso no exercício, tá bom? Seguindo ali o bonde, vou mais para frente aqui. Mais uma definição que a gente tem desse meu amigo é o seguinte, ó. Secção transversal. Aí, cara, se você está falando da secção meridiana que é na vertical, esse aqui é na horizontal, tá? Estaria essa secção transversal, ela pode acontecer dependendo do exercício. Pode parecer que de repente, aqui tem um tanto d'água, quanto que falta para encher, ou um produto aqui em cima, outro produto embaixo. São situações que vão acontecer nos exercícios que você for fazer. Então, tá aí a secção transversal, você já entendeu. Planificação da superfície. Então, cara, planificação, o nome planificação significa o quê? Arreganhar ele. Como é que você colocaria isso numa cartolina para depois montar, colar ele? Dá para entender isso aqui, ó? Essa aqui é a parte lateral, cara. Isso aqui eu vou chamar de área lateral. O que é área lateral nas figuras? A área lateral é tudo que não for a área da base. Essa aqui é a área da base, ó, tá? A área da base. Então fechou, eu tenho duas, né? Tem essa e tem aquela. Tá, se eu pedisse para você calcular a área toda desse cara, são 3 figuras, 2 círculos e um retângulo. Então assim, a minha área total do cilindro seria como? 2 bases, e as bases são círculos, portanto 2πr ao quadrado. Mais a área lateral, que é um retângulo. O retângulo é base vezes altura. A altura eu sei que é h. Mas e esse cara? Quem que é esse cara? Vê se você se liga nisso daqui, ó. Quem que é esse cidadão? Esse cara não vai colar em volta disso aqui, ó. Vai colar em volta. Se ela vai colar em volta, ela tem o mesmo comprimento da circunferência. Como é que era o comprimento da circunferência? 2πr. Portanto, eu vou ter 2πr, que é a base, vezes a altura. Fechou? Massa. Se você quiser vender a apostila para ficar bem bonitinho, coloca o 2 em evidência, o π em evidência e o r em evidência, porque tem aqui o 2, tem o π e tem o r. Aqui tem 2, né? Aqui tem um só. A gente coloca em evidência, 2 com 2 corta, π com π corta, sobra um r. Mais 2 com 2 corta, π, r corta, sobra h. Beleza? Essa é uma parte, eu não gosto de ficar decorando, se você gostar, de repente só para dar uma esnobada nos outros, você faz isso daí. O que eu tenho que pensar só, são 2 áreas de círculo com uma área de um retângulo. Fechou?
Beleza? Então a área total vai ficar desse jeito aí. Ele vai dar uma explicaçãozinha agora mais bonitinha. Vamos ver se a gente consegue passar num desenho melhorzinho aqui, ó. Olha lá, ó. É o que ele passou pra gente. A área da base é πr ao quadrado, tá? Área lateral 2πrh. O que é esse 2πr mesmo, cara? É aquele comprimento da circunferência, né? É o comprimento da circunferência, 2πr, vezes h. Então, na verdade, isso é o que? Base vezes altura, que é o teu retângulo. Fechou? Aí ele colocou em evidência, fez aqui o negócio todo. Olha aqui, ele colocou o volume, cara. Volume do cilindro. Eu falei pra vocês lá, desde Prisma, que é sempre a mesma coisa, volume. O que é volume? Sempre área da base vezes altura. Divide por 3? Não, porque ele tem duas bases. Quando tem uma base só, que nem a pirâmide, a gente divide por 3. Aqui não. É área da base vezes altura. Ah, os caras gostam de fazer uma formulazinha. Como é que é a área da base? A base é um círculo. É πr ao quadrado. Tá aí. πr ao quadrado vezes h é o teu volume. Nem precisava disso, né? A gente sabe como é que é de cabeça. Não precisa estar decorando essas coisas aí, não. Beleza? Fechou? Segue o bonde. Então, a gente já viu área total. A gente já viu volume. Acho que dá pra gente começar já a seguir um pouquinho mais à frente. Vamos ver se a gente consegue já ver aqui, olha lá, uns exercíciozinhos para a gente fazer. Então vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte ali, ó. Dado um retângulo, dimensões 3 por 5, comparar a área lateral e a área total da superfície do cilindro e revolução dele obtido. Então, quer dizer, ele está falando o seguinte, ó. Eu tenho um retângulo, tá? O meu retângulo é mais ou menos assim, tá aí. Aqui é 3 e aqui é 5, joia? Maravilha, se eu estou entendendo esse cara aqui, ó, ele quer saber o seguinte, dado um retângulo assim, comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução deles obtidos. Então, dado um retângulo, olha só o que ele está pedindo para eu fazer aqui, ó. Esse cara aqui, ele está pedindo para você gerar ele, ó, para você fazer a tal da revolução que a gente falou lá. Vamos rotacionar ele, tá? Ó, pá, e a gente vai girar esse cara aqui, ó. Concorda comigo? Gerando quer dizer que o meu raio vale 5. E a minha geratriz vale 3. Fechou? Beleza? Então, se eu tenho essa situação aí, eu posso calcular o que ele pediu ali para mim. Ele quer assim, comparar a área lateral com a área total. Ele quer a área lateral, beleza? E a área total. A área lateral. A lateral, lembra como é que era aqui? Era 2πr, não era isso? Ó? 2πr vezes h. Então, é 2. Ele não me deu π, então fica π lá mesmo. O raio mede 5, tá? E a altura mede 3, que a altura dele é do tamanho da minha geratriz. 2 vezes 5, 10, isso vai dar 30π. Fechou? 30π. Área lateral. Qual que é a área total? Seriam duas áreas de base, 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes h, que eu já inclusive calculei ali em cima. Ficaria então 2πr, que é 5, 2πr, tá? 2πr ao quadrado, mais 2πr ao quadrado, mais, tá? A área lateral, que já ali é 30π. Beleza pura? Aqui eu vou ficar com 25 vezes 2, 25 dá 50π, beleza? Mais 30π. Portanto, vai dar 80π, a minha área total. Fechou? E ele colocou ali, ó, área lateral 30, área total 80, sem segredo. Ele fez a mesma continha com a gente ali, só que mais bonitinho. Beleza? Fechou. Vamos apagar aqui e vamos pro próximo. Vamos ver se tem mais um exercício, que isso foi muito facinho, né? Vamos ver se rola mais um aí. Bora lá. Vamos ver se ele já dá pra gente aqui. Vamos ver. Tá aqui, ele já passou pra gente. Depois ele falou a resolução dele. Tá? Que isso aqui, o outro cilindro. É isso que a gente queria saber se o exercício tinha dado. Você viu que a gente tinha colocado assim, ó? Ele aqui 3 e ele aqui 5. Beleza? Aqui 3 e aqui 5. Aí a gente girou ele, pá, ele formou um cilindrão aí, né? Que a gente viu. Beleza. Aí a gente tinha aqui o que? A altura valendo 3 e o raio valendo 5. Mas eu posso inverter e ele ficar desse jeito, ó. Olha aqui, ó. O meu retângulo, 3 e 5, 3 aqui e 5 aqui. E aí eu vou girar ele aqui, ó. Tá? E aí eu vou girar ele aqui. E aí eu vou girar ele lá também. Então eu quero saber como é que vai ser. Oxi. Vamos voltar aqui.
Então, olha aqui, ó. É isso aqui que a gente estava fazendo, ó. Olha lá como é que ele ficou, beleza? E aí sim, ó, eu tenho nesse caso agora que o meu raio vale 3 e a minha altura vale 5, ou geratriz, como queira, já que ele é reto, né? E aí a gente tem a mesma situação, ó. Área lateral, 2πr vezes h. Portanto, a minha área lateral vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 3, beleza? Vezes a altura, que é 5. E aí a gente vai ter de novo ali, ó, 30π. Porque alterou, é multiplicação, não altera. Mas na área total, a gente tem um problema lá do meu πr ao quadrado. São duas áreas, vezes a área lateral, que eu já sei que é 30π, já deixei ali prontinho, tá? Então vai ficar assim, ó, 2π. Agora o r é 3. Antes era 5, ó. Então aí altera aqui. Fechou? Então eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18π mais 30π. Isso vai dar 48π. Então a gente tem 30 e 48, que é exatamente isso aí que ele passou. Fechou? Beleza? Maravilha. Vamos para o próximo, então, ver se a gente consegue fazer mais um. Só aí tá bom, né? Para você já ter uma ideia. Vamos ver que a gente tem o próximo aqui. Então, vamos fazer o exercício 2 aqui, ó. Ele falou o seguinte: calcular a razão. O que que é razão? Razão é divisão. Toda razão é uma divisão, é uma fração. Beleza? Então ele quer uma fração entre a área da base, tá aqui, ó, a área da base, e a área da secção meridiana. O que que é secção meridiana? Esse cara do meio aqui. Só que ele me disse que é um cilindro equilátero. Se é um cilindro equilátero, esse cara é um quadrado, ó. Esse cidadão aqui, ó, vai ser um quadrado. Se ele é um quadrado, eu já sei que o meu H é igual a 2R. Fechou? Bora lá. Calcular a área da base é simples, né? É πr ao quadrado. A área da secção, se ele é um quadrado de lado 2R's. Portanto, 2R's ao quadrado. Fechou? Que é o lado ao quadrado, a área do meu quadrado. Ficamos com πr ao quadrado sobre 4R ao quadrado. Fechou? R ao quadrado com R ao quadrado, um abraço. Portanto, o que me sobrou foi π sobre 4. Tá aqui, ó, exatamente o que deu no exercício. Fechou? Beleza? O último cara, eu juro que é o último agora, tá? Só pra gente ver se tem mais um mais bonitinho pra gente fazer. Então vamos lá nesse terceiro aqui, ó. Diz assim, ó, considerar 3 cilindros retos C, C' e C duas linhas. O C de altura H, raio da base R, normal. C' H também, mesma altura, só que o raio é o dobro. E o C duas linhas, tá? Ele tem o dobro da altura e o mesmo raio. Vamos calcular, ele quer comparar os volumes, tá? Então a gente tem assim, ó, vamos tentar ver assim, ó, o volume do C é πr ao quadrado vezes H, não mudou, vai ficar desse jeito mesmo. O volume do C' seria π. Agora o R dele ali, que eu estou vendo no C', é 2 vezes o raio. Esse é 2 vezes ao quadrado vezes H. Isso vai ficar π, aqui 4R ao quadrado vezes H. O volume C duas linhas seria π, o R ao quadrado é R, só que a altura é 2 vezes a altura. Isso vai ficar π, R ao quadrado vezes H vezes 2. Fechou? Tá, e aí é o seguinte, se a gente fizesse uma comparação, chamasse, ó, πr ao quadrado H de VC, πr ao quadrado de VC, ó, olha aqui, ó, πr ao quadrado de VC, eu chego à seguinte conclusão: o volume do C é ele mesmo. O volume do C' vai ser 4 vezes o volume do C. E o volume do C duas linhas vai ser 2 vezes o volume do C. Fechou? Então assim, ó, ele pediu para a gente comparar, a gente tem isso aqui, ó, do C' com C, C' com C. Então tem aqui, são 4 vezes maior o volume do C, ou seja, 1/4 do C'. Comparar o volume do C duas linhas com C, é metade. O volume do C é metade do C duas linhas. E assim por diante. Basta para ele poder fazer o cálculo dos dois ali, ó. Fechou? Então a gente tem essa situação. Ele colocou pra gente ali, tá lá, ó. Tá feito? Então tá. Essa é a mesma conclusão que a gente chegou, tá? Vamos tentar apagar ali para você ver a conta dele também, tá lá, ó. Então a gente chegou a essa conclusão, ó lá, o V do C, né? πr ao quadrado, o outro é o quádruplo e esse aqui é o dobro. Fechou, moçadinha? Partiu. Mais pra frente agora vamos de cone, beleza?